E a psicologia nessa história toda, Uhum, né? Você que está dizendo aí de todo o seu trajeto de achar que eram coisas uhum, incompatíveis e você acabou descobrindo que não, que estava tudo certo. uhum. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes, essa descoberta que existe essa área, a psicologia da religião. Como é que foi essa descoberta? Antes disso, né? O que é essa área? Tá. Nem todo mundo sabe também. Talvez a pessoa que vai assistir esse vídeo aqui esteja ouvindo falar pela primeira vez disso. E então, o que é essa área e como foi essa descoberta para você? Certo. Então, falando primeiro da área, né? Quando a gente fala da psicologia da religião, a gente fala de uma psicologia que está preocupada com o estudo do comportamento religioso. Psicologia, via de regra, estuda comportamento, essa é uma das definições Sim. clássicas que a gente dá do estudo da psicologia, né? Do objeto de estudo da psicologia. E a psicologia da religião estuda o comportamento religioso. A psicologia da religião não estuda a religião, ela estuda o comportamento religioso, ou seja, a gente está preocupado com o Não se indivíduo. estuda. É importante que se diga isso. A psicologia da religião não vai estudar a doutrina, Uh-uh. a plausibilidade daquilo ser um fenômeno transcendente ou não. Ela Uh-uh. não se detém dessas coisas, né? Mas ela se detém do impacto que essas crenças, experiências, etc., têm na vida da pessoa. A gente tá olhando pra pessoa, é sempre a pessoa. Tanto que até acho importante que a gente estude a religião em si, para que a gente conheça um pouco do que tá Sim, por sim, para trás disso. entender, muitas vezes tem que entender a Exato, história, a doutrina, né, o funcionamento, exato. mas com o objetivo de entender a pessoa A sempre. pessoa é sempre a pessoa. Tanto que é exatamente essa discussão, se, sei lá, Deus existe ou Deus não existe, a questão do transcendente não é uma discussão que chega até nós, a não ser que seja a discussão do indivíduo. E aí, se eu tô olhando pro indivíduo e essa é uma discussão que Sim, atravessa, sim. talvez a gente chegue até isso, mas Mas como isso se reflete na vida da como se isso pessoa, no se final reflete das na vida da contas. pessoa, exatamente. Então a gente vai estudar os sentidos, a gente vai estudar os ritos, as experiências, a gente vai estudar até as doutrinas, mas desde que seja nas aplicações que o sujeito Sim. faz a respeito disso. Então a psicologia da Não religião, cabe ao psicólogo da religião, então, o julgamento do de tipo jeito nenhum. se as religiões em si Uhum. são boas ou ruins, verdadeiras ou falsas. Isso aí não está no escopo. De maneira alguma. Tanto que os nossos estudos falam inclusive das influências da religião e a gente sabe que existem influências tanto positivas quanto negativas. Sim, E não dá pra gente generalizar e dizer a religião X é boa ou a religião Y ela é ruim. A religião X ela é melhor para a saúde mental ou a religião Y ela é pior para a saúde mental. Muito do que a gente discute na psicologia da religião é que existe o fator do indivíduo. Então, é como o indivíduo se relaciona com aquela experiência, que ela pode ser sim. incrível para uma pessoa e pode ser muito adoecedora para outros. Que foi um pouco da minha ponte lá com a minha experiência da Uhum. clínica, porque era isso, né? Como é que uma experiência que pode ser tão rica para uma pessoa pode ser tão negativa para uma outra pessoa? Sim. E aí que a psicologia da religião entra, porque ela entra com essa perspectiva de estudar de uma forma científica, sistematizada e todas aquelas coisas que eu estava Os falando antes que me critérios atraíam ali. tanto, exatamente, dessa organização toda do sistema, para que eu veja, bom, então isso é uma questão muito particular desse indivíduo? Ou será que isso é um fenômeno que eu posso identificar nesse grupo? Será que isso é algo que está acontecendo por agora? É nesse contexto específico ou não? Será que sempre foi assim? Será que mulheres lidam de um jeito diferente de homens? Será que crianças lidam com um jeito diferente de jovens? E a gente pode ir organizando um pouco desses nossos pensamentos. Então, a psicologia da religião é a área da psicologia que estuda o comportamento religioso. E tem uma história assim muito bonita, acho que por trás da psicologia da religião e que pouca gente sabe, porque justamente não se fala disso nas graduações, que é inclusive o fato de que, se não todos, mas pelo menos grande parte dos pioneiros da psicologia dedicaram-se ao estudo desse campo, Com certeza. a começar do William Wundt, É. William James, Freud, Jung e por aí vai, né? A lista é Maslow, longa. Alport, Frank, o Frankl. né? Se interessaram por esse assunto, Uhum. né? Como é que é? E aí o pessoal fala, mas as linhas mais comportamentais nem tanto. Acho que não necessariamente porque o Wundt tinha, né, muito de tentar fazer essa psicologia, né, experimental, mas não somente isso, porque você olha o que é a psicologia positiva hoje, né, que vem dessas Exatamente. correntes aí, que olha profundamente para esse Uhum. aspecto. Então, hoje em dia é até mais comum, mas
historicamente sempre houve o interesse da psicologia por essas áreas, Sim, né? Por sim. essas manifestações. E a gente vê isso para fora da psicologia também, então quando a gente fala da sociologia, a gente fala da história, Sim. todos os grandes autores, ou pelo menos a maioria deles, como você falou, tirou parte da sua obra para estudar o fenômeno religioso. Sim. Isso tá também dentro da psicologia. E enquanto estudo da psicologia, e voltando na história da nossa graduação, a gente tira, né, esse ponto. A gente não fala desses pontos. Então, quando a gente fala do Freud, a gente fala do Freud, a gente tira que o Freud teve um trabalho intenso Do falando Totem da Tabu, religião. Moisés e Monoteísmo, Futuro de uma ignora-se ilusão. essas partes aí, né? Futuro de uma ilusão. Exatamente. O Jung e toda a contribuição dele, o Viktor Frankl, o Alport, Maslow, o próprio Wundt, a gente esquece tudo isso e a gente deixa, né, para que em algum momento isso seja visto. Agora sim, falando da pesquisa, né? E eu quero trazer um tema. Aliás, antes da gente entrar na pesquisa,